Na tranquila cidade pequena de Lowell, Maine, a idosa proprietária da pensão Hearth Haven, na rua Maple 17, era para os moradores locais um modelo de caridade e cuidado. Mas a realidade era muito mais sombria. Sob os canteiros floridos de seu pátio acolhedor, a polícia descobriu segredos terríveis. Aqueles a quem ela havia prometido salvação e ajuda, ninguém jamais os viu novamente. Mas seus cheques de assistência social continuavam chegando regularmente à sua conta. O 15 de maio de 2020 estava nublado e frio, mesmo para os padrões do estado do Maine. Às 6 horas da manhã, ecoou na rua Maple, uma pequena e tranquila rua da cidade pequena de Lowell, o barulho alto de uma escavadeira trabalhando. Os trabalhos aconteciam atrás da pensão Hearth Haven, conhecida pelos moradores locais como refúgio para aqueles que estavam à margem da vida. Sem teto, idosos, viciados em drogas. Esta casa, pintada de verde claro com venezianas brancas ordenadas, sempre pareceu aos moradores locais uma ilha de bondade e tranquilidade. Sua proprietária, uma mulher idosa, era considerada um modelo de virtude e compaixão. Mas neste dia de maio, a reputação da pensão vacilou para sempre. O xerife Michael Graves, do condado de Lowell, apareceu exatamente às 6h25 da manhã no Hearth Haven. Ele havia sido chamado pelo supervisor que estava cavando uma vala para a instalação de novas tubulações de abastecimento. Quando a pá metálica penetrou novamente na terra, tornou-se evidente. Na lama e areia sobressaía uma mão humana. O técnico criminal chamado documentou oficialmente a descoberta. Os restos exumados da terra pertenciam a um homem de aproximadamente 57 anos. Seu nome era, como se descobriu mais tarde, James Martin. Até recentemente ele estava registrado como residente da pensão. Quando exatamente James havia desaparecido, ninguém podia dizer, incluindo a proprietária da casa. A razão pela qual a vida de Martin chegou ao fim não estava clara naquele momento. A partir desse momento, o xerife enfrentou uma pergunta central que devia ser respondida a qualquer preço. Como o hóspede da pensão havia sido enterrado atrás dos muros da pensão que deveria ter sido sua salvação? Até a noite do mesmo dia, após as primeiras horas de trabalho dos técnicos criminais, começaram a surgir detalhes estranhos, cada um dos quais complicava a situação. Um exame minucioso do local da descoberta permitiu concluir que os restos haviam estado na terra por pelo menos um mês. Algumas áreas do corpo de James Martin estavam parcialmente mumificadas, o que indicava sua permanência prolongada em terra seca e solta que a proprietária usava ativamente como jardim. O interrogatório dos vizinhos revelou outro fragmento importante. 2 moradores das casas mais próximas afirmaram ter sentido durante toda a primavera algo desagradável vindo do território da pensão. Eles descreveram o cheiro como doce e insuportável. Eles até se queixaram à própria proprietária, mas esta afirmou que a causa estava nos fertilizantes, e os vizinhos pararam de insistir. Durante a busca no quarto onde James Martin havia vivido, a polícia encontrou uma garrafa vazia de fenobarbital, um sedativo poderoso que era estritamente sob prescrição médica. Sua presença em um homem que não sofria de doenças graves parecia suspeita. O último momento estranho foi o livro de registro dos residentes da pensão. A proprietária fundamentalmente não usava computador e mantinha entradas e saídas dos hóspedes apenas no papel. A entrada de que James supostamente havia deixado a pensão havia sido feita com uma caneta, mas a data e a assinatura estavam estranhamente borradas pela umidade e tornaram-se ilegíveis. Se isso era acaso, ou uma tentativa deliberada de apagar rastros ainda não estava claro. Ao redor da pensão tranquila e outrora acolhedora, criou-se uma onda de suspeitas. Os moradores de Lowell começaram a se olhar com desconfiança. Um dos primeiros que atraiu a atenção da polícia foi um vizinho chamado Robert Crane. Crane, um homem de cerca de 60 anos, estava há muito tempo em conflito com a proprietária da pensão. A razão era o terreno ao lado da casa que Crane sonhava em tomar para um estacionamento para sua oficina automotiva. Na cidade sabia-se que a disputa entre eles já durava não o primeiro ano, mas antes só havia sido percebida como uma pequena questão doméstica. Outro suspeito tornou-se o enfermeiro da pensão, Neil Boston, que recentemente havia completado 30 anos.
Precisamente, ele tinha acesso a todos os medicamentos da pensão. Também era conhecido que Boston, nos últimos meses, havia se queixado regularmente a colegas sobre atrasos no salário. Em uma cidade pequena, rumores se espalhavam facilmente. Portanto, logo se tornou conhecido por todos que ele tinha sérios problemas financeiros e grandes dívidas de crédito. Isso foi suficiente para que a polícia começasse a estudar cuidadosamente sua biografia e seu círculo de conhecidos. Tudo se complicou quando o próprio Robert Crane, na noite do mesmo dia, deu voluntariamente uma entrevista ao jornal local. Ele explicou aos jornalistas que havia visto repetidamente como o enfermeiro Boston colocava seringas nos bolsos e supostamente misturava algo na comida dos pensionistas. A informação parecia assustadora e lógica ao mesmo tempo. Na pensão estavam pessoas indefesas que facilmente poderiam se tornar vítimas de qualquer malfeitor. As declarações de Crane se espalharam rapidamente pela cidade e causaram ressonância entre os moradores locais. No entanto, a polícia não podia naquele momento confiar completamente nas palavras do vizinho. Afinal, o motivo de Crane era óbvio. A versão pessoal poderia empurrá-lo a invenções, mas a polícia foi forçada a aceitar suas declarações e verificar esta versão. Tarde da noite, a situação mudou fundamentalmente. Durante a continuação das escavações, literalmente a poucos metros do primeiro local da descoberta, o técnico criminal fez outra descoberta. Desta vez, eles tiraram da terra uma tíbia que já pertencia a outra vítima, uma mulher. Estava enterrada muito mais profundamente, o que indicava que o crime havia ocorrido muito antes do caso com James. A pensão foi imediatamente isolada. As escavações foram suspensas. E para a continuação das investigações era necessária uma ordem judicial oficial. Agora ninguém podia dizer quantos restos ainda estavam escondidos sob a aparência pacífica do pátio cuidado da pensão Hearth Haven. Dentro das próximas horas, toda Lowell ficou paralisada em expectativa ansiosa e entendeu que a tranquila rua Maple nunca mais seria a mesma. Por que Crane acusa tão obstinadamente Neil Boston, o enfermeiro da pensão? O xerife Michael Graves estava novamente sentado diante de Robert Crane, o proprietário da oficina automotiva local. No escritório cheirava a óleo de máquina velho, gasolina e roupas de trabalho não lavadas há muito tempo. Crane estava visivelmente nervoso e apertava e soltava constantemente os punhos. Ele já estava acostumado a visitas policiais, mas desta vez as circunstâncias pareciam mais sérias que o usual. Nos últimos 2 dias, a versão de Robert Crane sobre o enfermeiro Boston, que supostamente misturava algo na comida dos pensionistas com a ajuda de seringas, havia sido completamente refutada. A perícia provou que as seringas que Crane supostamente havia visto eram sacos de confeitaria descartáveis comuns da cozinha da pensão. Agora a polícia se ocupava seriamente do próprio Crane e tentava entender por que o homem se esforçava tão obstinadamente para acusar um funcionário do Hearth Haven. O xerife entendia. Um motivo devia existir. E logo começou a vir à superfície, como todos os outros segredos desagradáveis na rua Maple. Ao buscar entre os papéis guardados na delegacia de polícia local, o xerife Graves descobriu não uma, mas 4 queixas de Robert Crane, apresentadas de 2018 a 2020. Em todas as queixas estava a mesma coisa. Odores estranhos que vêm do território da pensão. Robert insistia que os residentes poluíam o solo e o ar, o que afetava negativamente os negócios e a reputação de sua oficina automotiva. Mas era estranho que após a verificação das queixas pelos serviços de saúde municipais não fossem estabelecidas violações. Naquela época, em 1919, Crane, cansado das verificações inúteis, ousou até apresentar uma ação contra a proprietária da pensão. No tribunal, tentou provar que Hearth Haven era uma fonte de poluição de águas subterrâneas e solo. No entanto, o juiz, após examinar o caso, rejeitou a ação por evidências insuficientes. Crane, novamente perdedor e humilhado, ficou quieto por um tempo, mas sua aversão à proprietária da pensão e seus residentes tornou-se evidente para todos. E só agora, quando a polícia investigou a situação financeira da oficina automotiva, o verdadeiro motivo de tal luta furiosa e inflexível ficou claro. O Departamento de Impostos do estado do Maine comunicou aos investigadores notícias desagradáveis.
a oficina automotiva de Crane estava rapidamente indo à falência. Nos últimos anos, suas dívidas haviam superado os lucros várias vezes. Havia cada vez menos clientes. O equipamento estava obsoleto. A única possibilidade para Robert salvar o negócio era o terreno pertencente à pensão. Apenas expandindo o território e criando um estacionamento conveniente, Crane poderia esperar atrair novos clientes e estabilizar a renda. Agora era compreensível por que Crane tentava com tal obstinação se livrar da vizinha e sua pensão. No entanto, a pergunta principal permanecia. Robert Crane poderia ter estado fisicamente envolvido no incidente com James Martin e outras vítimas ainda desconhecidas? Os policiais verificaram cuidadosamente o álibi de Crane para a noite de 10 para 11 de maio, quando James Martin presumivelmente desapareceu. Segundo os documentos apresentados pelo próprio Crane, ele estava naquela noite em serviço de trabalho. Isso confirmavam notas de entrega de anticongelante assinadas por ele mesmo e entradas no diário do depósito. Além disso, um funcionário do depósito interrogado sob juramento confirmou as palavras de Crane e assegurou que este realmente havia passado toda a noite no local de trabalho. O xerife verificou pessoalmente as gravações de videovigilância do depósito. Nenhuma contradição foi encontrada. O álibi de Robert Crane era sólido como uma rocha. Após a confirmação do álibi, a versão de Robert Crane como autor físico caiu completamente. Mas mesmo assim, o motivo relacionado ao terreno permaneceu na superfície. As famosas seringas foram apenas uma tentativa de Crane de dirigir a investigação para uma pista falsa e também manchar a reputação da pensão. Mas a polícia descobriu rapidamente este truque, e a versão com os sacos de confeitaria foi oficialmente fechada e posta de lado. Enquanto isso, apareceram detalhes inesperados no caso. Dirigiu-se ao xerife um empresário funerário local que se lembrou que a proprietária da pensão já em 2018 havia pessoalmente encomendado dele 5 caixões de madeira. A condição especial do pedido era anonimato absoluto. Ao empresário pareceu estranho que nos 2 anos seguintes não aparecessem certificados de cremação para estes caixões nos arquivos da cidade. Isso significava que essas pessoas oficialmente não eram consideradas falecidas. E assim, a polícia agora foi forçada a considerar seriamente a questão do registro daqueles que uma vez haviam vivido na pensão, mas que, segundo os documentos, saíram de lá. O foco das investigações se deslocou de Robert Crane, que momentaneamente foi excluído das suspeitas para uma tarefa completamente diferente e importante: restaurar a lista exata daqueles que realmente deixaram Hearth Haven e daqueles que simplesmente desapareceram. A oficina automotiva de Robert Crane caiu temporariamente fora do campo de visão da polícia, mas para os moradores da rua Maple, ele se tornou para sempre uma lembrança de quão distante às vezes uma pessoa está da imagem que ela cria. Como aconteceu que a pensão do falecido James Martin continuou chegando após seu desaparecimento? O investigador-chefe, Michael Graves, estava de pé diante de sua mesa e estudava os papéis que o assistente acabara de trazer do departamento de pensões do condado. Nas folhas, estava sempre o mesmo número: $780 mensais. Exatamente isso recebia James Martin, aquele homem de 57 anos cujos restos haviam sido encontrados no pátio da pensão Hearth Haven. Os papéis mostravam claramente que o cartão social de James permaneceu ativo mesmo após seu suposto desaparecimento. Graves dirigiu uma solicitação oficial ao banco que administrava a conta de James Martin e já após algumas horas recebeu uma resposta. Os pagamentos de pensão chegavam regularmente. E então, todo mês, como um relógio, alguém vinha ao banco e retirava o dinheiro em espécie no caixa, sem usar o caixa eletrônico. Já no mesmo dia, foi obtido um mandado de busca para a pensão Hearth Haven. Na presença da proprietária, os investigadores examinaram atentamente os papéis e documentos guardados em sua mesa de trabalho pessoal. Uma das descobertas atraiu atenção especial: uma procuração para retirada de dinheiro em espécie, emitida em nome de James Martin e datada de 12 de março do ano corrente. A assinatura era insegura e trêmula, como se quem a fez não se sentisse bem ou estivesse sob forte estresse. A proprietária explicou o aparecimento do documento calmamente, sem mostrar nervosismo. James me pediu para retirar seu dinheiro do banco. Ele tinha problemas de saúde.
Era difícil para ele andar e o dinheiro era necessário para medicamentos. No entanto, as palavras da proprietária não coincidiam de forma alguma com outros documentos que estavam na mesma mesa. Uma conta de medicamentos do mesmo março totalizava apenas $12. Nenhuma outra receita ou recibo médico foi encontrado. A polícia documentou este fato, mas não levantou acusações imediatamente. A suspeita, embora séria, ainda precisava de confirmação. Para verificar quem exatamente retirava a pensão de James do banco, os investigadores chamaram a Caixa para interrogatório. A menina era jovem, mas atenta. Ela se lembrava distintamente que todo mês o dinheiro era retirado pela mesma mulher idosa que vinha ao banco estritamente no mesmo horário, de manhã, exatamente às 10. Uma característica particular que a Caixa lembrou foi um chapéu grande que ocultava quase completamente o rosto. A mulher idosa sempre agradecia educadamente e ia embora rapidamente. O investigador interrogou novamente a proprietária da pensão e apresentou a ela a descrição da Caixa. A mulher admitiu o fato da retirada de dinheiro em espécie sem tentar negar o óbvio. Eu realmente retirei o dinheiro. Fiz isso exclusivamente a pedido de James. E tudo mais que sobrava após a compra de medicamentos, eu gastava em comida e artigos de primeira necessidade para o próprio James e outros residentes da pensão. Esta versão parecia plausível, até que a polícia começou a verificar os recibos das lojas. Descobriu-se que todos os produtos para a pensão realmente eram comprados regularmente, mas sempre pagos com um cartão completamente diferente, emitido pessoalmente em nome da proprietária, não de James Martin. As operações financeiras em sua conta não coincidiam com nenhuma das compras indicadas pela proprietária. Neste momento, o enfermeiro da pensão Neil Boston de repente afirmou à polícia que ele também supostamente havia retirado dinheiro do cartão de James, mas exclusivamente para a compra de produtos e coisas necessárias. No entanto, a verificação de suas palavras deu um resultado claro. Todos os recibos da loja excluíam completamente esta versão, pois só coincidiam com o cartão pessoal da proprietária da pensão. A versão de Boston parecia inacreditável. No entanto, a polícia a adiou por enquanto até verificação completa. A polícia estudou cuidadosamente os registros da Caixa e estabeleceu que as palavras de Neil Boston não correspondiam à verdade. Todas as compras para a pensão estavam estritamente documentadas e feitas da conta pessoal da proprietária. O cartão de James Martin nunca foi usado em mercearias. Agora o enfermeiro da pensão permanecia sob suspeita, mas suas declarações se revelaram naquele momento apenas uma falsa manobra de distração. Quando o investigador Graves apresentou à Caixa do banco uma foto da proprietária da pensão para identificação oficial, a menina confirmou sem hesitar. Sim, definitivamente é ela. Reconheci seus olhos e a maneira como ela mantém a cabeça. No entanto, não havia outras testemunhas no banco que confirmassem suas palavras. Uma identificação sozinha, mesmo sendo tão clara e segura, não era suficiente para levantar acusações oficiais. Os investigadores entendiam que o caso único com James Martin poderia ser apenas parte de um esquema maior. Por isso, solicitaram ao banco e ao cartório do condado a cronologia completa de todas as procurações emitidas por residentes da pensão nos últimos 5 anos. A investigação se preparava para estudar cuidadosamente o rastro de papel de cada um que uma vez havia vivido sob o teto da pensão e havia desaparecido, sem deixar para trás outra coisa além de entradas financeiras regulares na conta de alguém. A investigação passou suavemente para uma fase onde atrás de cada assinatura, cada documento estavam pessoas vivas cujos destinos estavam estreitamente entrelaçados com a casa tranquila e agora já sombria da rua Maple. Que líquido flui na vala de drenagem do território da pensão? Cedo na manhã de 20 de maio, chegou uma ligação na delegacia. John Andrews, um fazendeiro local e proprietário da casa número 15 na rua Maple, relatou ao xerife Michael Graves uma nova estranheza na pensão Hearth Haven. Andrews, um homem de cerca de 60 anos, habitualmente se mantinha afastado, mas desta vez estava visivelmente preocupado. Ele insistiu em um encontro urgente em sua casa. Quando Graves chegou, o fazendeiro o conduziu sem palavras ao quintal traseiro. De pé diante de uma cerca de madeira, Andrews apontou para uma vala longa e estreita que separava sua propriedade do jardim da pensão.
No fundo da vala fluía lentamente um líquido turvo de cor amarela que emanava um cheiro fraco, mas extremamente desagradável. Mesmo à distância, era visível que a grama ao redor da vala havia perdido sua cor verde e se tornara murcha e sem vida. O fazendeiro John Andrews, um homem de cerca de 60 anos, explicou ao investigador Graves que inicialmente não havia dado importância especial ao líquido estranho na vala. Ele pensava que a vizinha na propriedade usava químicos de jardinagem comuns que às vezes chegavam ao seu território. Mas quando notou que a grama ao redor da vala morria literalmente em poucos dias, entendeu. Não se tratava de fertilizantes. Andrews não queria se envolver em inconvenientes, mas decidiu que não podia mais ficar calado sobre isso. Graves examinou atentamente a vala e coletou amostras do líquido. Já após algumas horas, o laboratório do condado comunicou o resultado. O caldo amarelo continha traços de fenobarbital, um sedativo poderoso que anteriormente havia sido encontrado no quarto de James Martin, bem como nitrato de sódio, uma substância usada como conservante, mas que também pode retardar processos de decomposição. Estes resultados levaram imediatamente a uma nova onda de perguntas que o xerife queria fazer imediatamente à proprietária da pensão. A proprietária deixou o xerife e os técnicos criminais entrarem calmamente no território da pensão e não mostrou a menor preocupação. Graves foi imediatamente ao jardim e descobriu junto à cerca vários barris de plástico sem marcação, cheios do mesmo líquido amarelo. Ele perguntou à proprietária o que havia neles. A resposta foi rápida e clara. Este é meu fertilizante pessoal. Eu o preparo sozinha há vários anos. Adapta-se excelentemente para rosas e outras plantas. Aqui não há nada criminoso. Quando o xerife perguntou por que o fertilizante fluía além dos limites de sua propriedade, a proprietária deu de ombros e respondeu que era um erro e ela não havia notado o vazamento. Neil Boston, o enfermeiro da pensão, também foi interrogado sobre o líquido estranho, mas sua resposta se mostrou bastante evasiva. Não sou jardineiro e não me ocupo do jardim. Só cuido dos residentes e ajudo nas tarefas domésticas. O que há nesses barris? Nem me interessei por isso. A investigação parou por um momento em uma nova hipótese. Na polícia surgiu a suposição de que o enfermeiro Boston poderia ter usado substâncias fortes para lavar instrumentos médicos, após o que se desfazia dos restos na vala. Isso poderia ter explicado a presença de fenobarbital nas amostras de água. No entanto, logo se descobriu que o enfermeiro nunca teve acesso direto ao fenobarbital em quantidades consideráveis que fossem suficientes para tais manipulações. Na pensão não havia o equipamento médico necessário, e gabinetes médicos com salas de tratamento completas faltavam totalmente. A investigação adiou esta versão como não confirmada, mas não a excluiu completamente e deixou o enfermeiro Boston sob observação rigorosa. No entanto, a investigação já recebeu na noite do mesmo dia informações inesperadas. Na delegacia chegou um encanador local e entregou ao xerife cópias de faturas por serviços prestados à pensão Hearth Haven. Ao examinar cuidadosamente os papéis, o investigador notou uma estranheza. Durante o último ano, a proprietária havia ordenado 2 vezes a eliminação de resíduos médicos, embora a pensão não tivesse para isso nem licença, nem autorização. A pergunta do encanador sobre que resíduos exatamente deveriam ser eliminados, a proprietária respondia evasivamente e chamava de trastes velhos e medicamentos. O encanador não podia fornecer informações mais detalhadas. Este novo fato não dava evidências diretas contra a proprietária, mas direcionava novamente a investigação para uma rota preocupante que requeria atenção imediata. Agora, a polícia decidiu verificar cuidadosamente as compras de farmácia da pensão, na esperança de descobrir a fonte de fenobarbital e outros medicamentos que poderiam se tornar um elo-chave no caso. Os investigadores enviaram solicitações a todas as farmácias da cidade e do condado para obter listas completas de medicamentos adquiridos pelo Hearth Haven nos últimos anos. Enquanto a polícia esperava os resultados dessas verificações, a atenção dos detetives se concentrava cada vez mais naqueles que até então haviam permanecido na sombra, em residentes, testemunhas, vizinhos, cada um dos quais poderia guardar segredos não menos terríveis que aqueles já conhecidos pela polícia. O fazendeiro John Andrews
decidiu por enquanto se manter em segundo plano. No entanto, seu testemunho já havia desempenhado um papel importante no curso das investigações. Ele permaneceu na sombra, mas precisamente seu sinal ajudou a polícia a descobrir o líquido estranho que obviamente tinha a ver com os segredos da pensão. Por que o enfermeiro Neil Boston guardava 5 cartões de pensão alheios consigo? Cedo na manhã de 22 de maio, os investigadores estavam novamente na pensão. Desta vez atraiu sua atenção um cofre na sala do pessoal que o enfermeiro Neil Boston usava. A polícia havia obtido um mandado de busca após as informações estranhas sobre a retirada das pensões de James Martin e outros residentes se tornarem conhecidas. O cofre se revelou velho, metálico, com uma fechadura de combinação que estava instalada diretamente no chão, no canto da sala. No entanto, os investigadores não tiveram que lutar muito tempo com a combinação. Estava fechado com a combinação banal 1, 2, 3, 4. Dentro havia uma pilha de documentos e, o que interessava particularmente à investigação, 5 cartões de pensão de plástico sem nenhum código PIN. Neil Boston, que já havia entrado anteriormente na mira da polícia, observava calmamente a busca. Quando foi perguntado de onde ele tinha esses cartões, não evitou a resposta e explicou que os cartões lhe haviam sido dados pela proprietária da pensão. Segundo suas palavras, os cartões deveriam ser colocados no cofre para relatórios. Para que isso era necessário, o enfermeiro não especificou e apenas afirmou que não havia dado importância e havia seguido instruções simples da proprietária. Apesar da estranheza da situação, a polícia precisava de mais que apenas as palavras de Boston para entender completamente seu papel nos acontecimentos. Os investigadores passaram rapidamente para verificar o álibi de Neil Boston para a noite do desaparecimento de James Martin, 10 de maio. Segundo as próprias declarações de Boston, ele não se encontrava naquela noite na pensão. Em vez disso, o enfermeiro passou a noite na casa de sua mãe, uma mulher idosa que, devido ao seu estado de saúde, estava completamente acamada. Boston apresentou ao investigador um caderno velho no qual anotava diariamente o tempo de cuidado de sua mãe, e a entrada de 10 de maio estava realmente lá, feita de sua mão e assinada. Os investigadores direcionaram imediatamente uma solicitação ao Serviço de Resgate do Condado para confirmar ou refutar esta informação. Como resposta à solicitação, chegou um documento oficial. Um paramédico confirmou que Neil Boston realmente havia visitado sua mãe na noite de 10 de maio. No diário de serviço do resgate havia uma nota sobre sua presença, o que não deixava dúvida. O álibi de Boston era firme e completamente confirmado. No entanto, o jornal local do condado publicou, apesar das evidências óbvias da inocência de Boston, um artigo com o título provocativo: Enfermeiro envenenador? Os autores do material afirmavam sem evidências particulares que Neil Boston poderia ter estado envolvido na tragédia da pensão e nas manipulações com pagamentos de pensão. A publicação causou forte ressonância social e pressão sobre a polícia. A investigação interrogou Boston novamente, desta vez mais rigorosamente. No entanto, a verificação de suas declarações não revelou contradições. Finalmente, ficou claro que a sensação jornalística não era mais que uma tentativa de atrair a atenção dos leitores, e o enfermeiro havia sido escolhido como alvo conveniente. A versão apresentada pelo jornal foi oficialmente rejeitada pela polícia. A pista falsa conectada com Boston foi definitivamente fechada e retirada da consideração. Na mesma manhã, após o fechamento do caso em relação a Boston, os técnicos criminais examinaram ainda outro detalhe que à primeira vista era insignificante e sem importância. No galpão que se encontrava no território da pensão, foi encontrada uma pá de jardim comum. A perícia criminalística revelou em seu cabo de madeira traços de epitélio de DNA da proprietária da pensão. Além disso, descobriram no cabo uma camada de creme para artrite que a proprietária usava regularmente. Este fato mudou inesperadamente o vetor da investigação. Neil Boston, que anteriormente era considerado como um criminoso potencial, agora recebeu o status de testemunha-chave que poderia ajudar a esclarecer os detalhes do que havia acontecido na pensão. Quantas vítimas exatamente o jardim atrás da pensão escondia? A manhã de 24 de maio saudou os moradores da rua Maple com silêncio preocupante e áreas cercadas por barreiras policiais ao redor da pensão Hearth Haven.
A investigação retornou novamente ao território da casa, mas agora já com um cão de busca profissional e uma sonda espacial especial para escanear o solo. Os trabalhos começaram exatamente às 8 horas da manhã. Primeiro foi o cão, treinado para encontrar restos humanos pela área do quintal traseiro e jardim. Ele começou quase imediatamente a marcar lugares. Revelaram-se muito mais do que mesmo os policiais mais pessimistas poderiam ter suposto. No total, o cão e os aparelhos mostraram 12 anomalias separadas a uma profundidade de aproximadamente 70 centímetros. Após a fixação oficial de cada lugar, os técnicos criminais começaram a abertura cuidadosa do solo. Quase em cada anomalia encontraram o que esperavam: restos humanos cuidadosamente escondidos. Mas uma descoberta ainda mais chocante foram pequenos pacotes escondidos ao lado dos ossos. Em cada um havia um passaporte embrulhado em polietileno. Os documentos pertenciam a residentes da pensão que oficialmente eram considerados desaparecidos no período de 2017 a 2019. Os investigadores direcionaram imediatamente uma solicitação ao Departamento de Pensões do Condado para verificar o status de todos os documentos encontrados e obter informações sobre operações financeiras. A resposta recebida no mesmo dia foi outra confirmação do terrível esquema. Pensões e benefícios sociais continuavam chegando às contas de 11 das 12 pessoas desaparecidas. A verificação posterior revelou que em todos os casos os pagamentos eram retirados em dinheiro do banco através de procurações. Essas procurações foram cuidadosamente examinadas por peritos em escrita. Estilo e peculiaridades das assinaturas testemunhavam claramente. Todas as 12 procurações haviam sido assinadas por uma só mão, e ela pertencia a uma mulher. Por razões óbvias, a proprietária da pensão tornou-se a principal suspeita. Para excluir as menores dúvidas, os investigadores consideraram também outras versões. Por exemplo, suspeitaram que o enfermeiro da pensão Neil Boston poderia ter falsificado assinaturas, já que seu contrato de trabalho lhe permitia assinar alguns documentos em nome dos residentes. No entanto, os peritos, após análise cuidadosa da escrita de Boston, chegaram a uma conclusão inequívoca. O enfermeiro não tinha nenhuma relação com as procurações encontradas. As assinaturas eram feitas por mão feminina. O caráter da escrita diferia do masculino e de forma alguma poderia pertencer a Boston. Assim, a versão sobre a participação do enfermeiro foi completamente refutada e oficialmente fechada pela investigação. A versão sobre possível falsificação de assinaturas pelo enfermeiro foi definitivamente rejeitada após as conclusões claras da perícia. Os investigadores aceitaram a conclusão oficial do perito em escrita e excluíram Neil Boston dos suspeitos nas maquinações financeiras. Ele permaneceu como testemunha-chave, mas não mais suspeito. O momento-chave do dia foi a descoberta dos técnicos criminais em um dos passaportes. No processo de análise laboratorial, foi descoberta no envelope do documento uma impressão digital oleosa e clara do polegar. Os peritos a compararam imediatamente com as amostras da proprietária da pensão que haviam sido tomadas anteriormente para a realização da perícia. A similaridade era absoluta, coincidência de 12 pontos de controle, o que excluía completamente o acaso. A impressão digital da proprietária no passaporte tornou-se a primeira peça de evidência direta que a conectava claramente aos crimes. Esta descoberta permitiu aos investigadores passar a ações decisivas. Na mesma noite, a polícia obteve o mandado de prisão número 145/2020 para a prisão da proprietária da pensão para a realização de um interrogatório oficial. Simultaneamente, os investigadores confiscaram todos os documentos financeiros, livros de contabilidade, procurações e recibos que poderiam lançar luz sobre o verdadeiro alcance e mecanismo dos crimes. A busca e confisco da documentação financeira aconteceram na presença de testemunhas, e apesar de suas tentativas de explicar os documentos descobertos como atividade financeira comum, os investigadores já sabiam que exatamente ela estava por trás de todo o sistema de roubo de auxílios e pensões. Agora se apresentava diante da investigação a tarefa de não apenas provar a participação da proprietária nos crimes financeiros, mas também estabelecer o número exato de suas vítimas escondidas sob os canteiros e jardins cuidados. Ficou claro. O crime tinha um alcance muito maior que o suposto no início.
A investigação entrou na fase decisiva, e os investigadores estavam próximos de revelar definitivamente todos os segredos sombrios que haviam sido cuidadosamente ocultados atrás dos muros da pensão Hearth Haven. Por que o médico de família prescrevia medicamentos fortes para pessoas que já não estavam vivas há muito tempo? A investigação, que havia começado com documentos encontrados em uma vala comum, conduziu os investigadores ao escritório da médica de família local, doutora Helen Murray. A doutora Murray já era terapeuta de distrito há mais de 20 anos e gozava de uma reputação impecável. Tanto maior foi a surpresa do xerife Michael Graves quando ficou claro que seu nome e sua assinatura estavam em dezenas de formulários de receita com prescrições de medicamentos fortes para pessoas cujos restos já haviam sido encontrados no território da pensão. No escritório da doutora, os investigadores confiscaram um diário grosso que estava preenchido com caligrafia ordenada. No diário se desenhava claramente uma e a mesma regularidade. Todo mês, a proprietária da pensão, Hearth Haven, vinha pessoalmente à doutora Murray com uma lista de residentes que, segundo sua declaração, precisavam de cuidado especial e terapia paliativa. Quase em todos os casos estavam na lista os mesmos nomes que haviam sido descobertos durante as escavações no quintal traseiro da pensão. A perícia mostrou que as dosagens dos medicamentos prescritos pela doutora Murray superavam consideravelmente as normas médicas recomendadas. Em alguns casos, a dose era quase o dobro da máxima permitida. Isso causou ainda maiores suspeitas na investigação. No entanto, os fatos da emissão de receitas em si não continham erros ou violações grosseiras. Todos os documentos estavam oficialmente autenticados, e as assinaturas dos pacientes nas receitas coincidiam com os dados dos passaportes. A doutora Murray, interrogada pela polícia, explicou que realmente prescrevia medicamentos para os residentes da pensão. Segundo suas palavras, acreditava sinceramente que todos os medicamentos iam exclusivamente para aliviar os sofrimentos de doentes sem esperança a quem supostamente era prestada ajuda paliativa. Além disso, a doutora enfatizou que sempre verificava pessoalmente as assinaturas dos pacientes segundo os passaportes que a proprietária da pensão lhe mostrava regularmente. No entanto, revelou-se quando a investigação pediu à médica estes documentos que Murray apenas apresentava fotocópias comuns dos passaportes nas quais faltavam marcas d'água e outros sinais de autenticidade. Agora estava claro que a médica poderia ter sido enganada e que os documentos eram falsificados. A primeira suposição da investigação consistia em que a doutora Murray poderia ter obtido benefício financeiro de tal esquema. Imediatamente foi realizada uma auditoria financeira de sua conta bancária e todos seus bens pessoais. No entanto, não foram estabelecidas entradas não contabilizadas ou transferências suspeitas. A doutora vivia modestamente, sua situação financeira permanecia absolutamente transparente e legal. As suspeitas de corrupção não se confirmaram, mas ainda não se deixaram de alimentar completamente. No mesmo dia, estiveram disponíveis para a polícia outros documentos importantes. Eram recibos pela compra daqueles medicamentos que haviam sido prescritos pela doutora Murray. Estes recibos haviam sido pagos com um cheque pessoal da proprietária da pensão, o que indicava sua conexão direta com a aquisição de medicamentos. Mas o mais inusual, os investigadores descobriram na coluna Propósito do Pagamento. Lá estava uma formulação inusual: solução de jardim. Este detalhe mudou instantaneamente a direção da investigação. Agora havia uma evidência direta da conexão entre poderosos preparados médicos e aquele líquido amarelo que recentemente havia sido descoberto na vala de drenagem do fazendeiro John Andrews. Os investigadores direcionaram agora sua atenção aos estranhos fertilizantes que eram preparados pela proprietária da pensão. Para isso foram feitas novas solicitações e ordenadas perícias químicas. Restava esclarecer como exatamente e em que forma estes preparados chegavam ao solo do quintal traseiro de Hearth Haven. Os técnicos criminais deviam estabelecer definitivamente a conexão entre as substâncias encontradas na vala e as prescrições da doutora Murray. A doutora Helen Murray, embora nesta fase da investigação permanecesse apenas como testemunha, agora estava envolvida em uma história sombria que logo poderia revelar completamente o mecanismo do crime. Enquanto seu papel ainda não estava claro, tanto os investigadores quanto a própria médica entendiam que a continuação da investigação de qualquer forma não seria simples e seria difícil.
A investigação, que havia começado como um crime financeiro, tomava a cada novo passo cada vez mais os traços de um esquema cuidadosamente construído e cruel no qual vidas humanas se tornaram apenas meios para obter renda regular. Agora restava aos investigadores descobrir até onde a proprietária da pensão poderia ter ido em sua lógica monstruosa. Como a mulher idosa lidava fisicamente com o transporte dos restos para o quintal traseiro da pensão. A investigação se movia rapidamente em direção à conclusão. Aos investigadores restava apenas estabelecer alguns detalhes-chave. Um deles era a maneira como a idosa Mary Ann Hughes, proprietária da pensão Hearth Haven, podia mover independentemente cargas pesadas da casa para os canteiros e jardins do quintal traseiro. Para uma mulher de sua idade, mover um peso de aproximadamente 60 quilogramas, ainda mais sobre uma distância considerável, parecia quase impossível. E, no entanto, os rastros apontavam exatamente para ela. Neil Boston, o enfermeiro da pensão anteriormente liberado de suspeitas, deu aos investigadores novas declarações. Ele relatou que havia notado repetidamente como a proprietária saía tarde da noite para o quintal traseiro da pensão e empurrava diante de si uma cadeira de rodas na qual havia um pacote volumoso e obviamente pesado que estava coberto com uma lona. Boston confessou que não fazia perguntas e atribuía isso a alguns assuntos domésticos e se esforçava para não se intrometer nos assuntos da proprietária. Estes dados foram confirmados pelas declarações da vizinha da propriedade adjacente, a esposa do fazendeiro John Andrews. Ela se lembrava de ter ouvido várias vezes, por volta das 2 horas da manhã, o rangido distintivo de rodas no caminho de cascalho entre a pensão e o jardim. No entanto, a mulher não prestou atenção especial e pensou que a proprietária simplesmente cuidava de suas flores e canteiros à noite devido ao calor do dia ou sua agenda pessoal. Os investigadores realizaram um exame minucioso do território da pensão e dedicaram atenção especial à rota da entrada traseira da casa até os canteiros e jardim. O comprimento da rota era exatamente de 18 metros, com uma pequena inclinação de aproximadamente 3 graus. Os especialistas chegaram à conclusão de que mesmo uma pessoa idosa perfeitamente poderia ter rolado uma cadeira de rodas com uma carga do peso indicado por esta rota, já que o esforço físico era mínimo, especialmente descendo. Para confirmar a hipótese, os peritos técnicos criminais examinaram atentamente os rastros no caminho de cascalho. Os resultados foram inequívocos. Os rastros de rodas coincidiam completamente com o tamanho e largura das rodas da cadeira de rodas que havia sido encontrada no galpão no território da pensão. Além disso, os técnicos criminais fixaram partículas de terra e poeira das rodas da cadeira de rodas que eram idênticas àquelas que se encontravam no caminho entre a casa e o canteiro. No entanto, na investigação surgiu inicialmente ainda outra hipótese. A proprietária poderia ter tido a ajuda de um cúmplice que teria carregado fisicamente as cargas pesadas. Os policiais verificaram esta versão especialmente. Foram tomadas amostras de solo, pegadas de sapatos cuidadosamente examinadas e realizado um exame da propriedade com o cão de busca. Nenhuma única evidência da presença de uma segunda pessoa foi descoberta, o que permitiu fechar completamente a versão sobre um cúmplice carregador. A versão sobre um possível cúmplice foi imediatamente descartada após a análise detalhada. Os cães não descobriram nem rastros de cheiro nem pegadas de sapatos de uma pessoa estranha. Tudo indicava que a proprietária se arranjava independentemente e apenas usava a cadeira de rodas e a inclinação do terreno para seus propósitos. No entanto, os investigadores encontraram durante uma busca adicional do galpão algo ainda mais fascinante. Uma fatura oficial de uma empresa agrícola local pela entrega de 100 libras de nitrato de sódio, uma substância química poderosa, habitualmente usada na agricultura como fertilizante ou acelerador de compostagem. O recibo também havia sido pago pela própria Mary Ann Hughes. E esta substância era, segundo os documentos, adquirida regularmente e em quantidades consideráveis. Esta descoberta trouxe imediatamente a investigação de volta ao fato anteriormente estabelecido da presença de nitrato de sódio no líquido estranho que havia fluído para a vala de drenagem na propriedade de Andrews. Os investigadores tinham agora bases sérias para ordenar uma nova perícia do solo do jardim da pensão. A tarefa dos especialistas era estabelecer a concentração exata de nitrato de sódio e outras substâncias, determinar sua origem e, o mais importante,
confirmar ou refutar a suposição de que a solução de jardim da proprietária realmente poderia ter sido parte de seu esquema de destruição de restos. A proprietária da pensão, que anteriormente aparecia completamente discreta como uma mulher idosa, agora se parecia com uma pessoa que havia organizado cuidadosa e friamente um sistema complexo e horrível. Cada novo passo da investigação revelava seus segredos cada vez mais detalhadamente, e o desapego com o qual Marianne Hughes havia agido todos esses anos espantava mesmo investigadores experientes. A investigação se aproximava confiantemente do final, e os policiais sabiam que só lhes restava conectar todos os detalhes precisa e definitivamente para terminar este capítulo sombrio na história da cidade pequena de Lowell e apresentar oficialmente a Marianne Hughes acusações das quais era impossível escapar. Por que os serviços sociais não registraram por tanto tempo o desaparecimento dos residentes da pensão? Com o aprofundamento da investigação, tornou-se evidente que no sistema de registro dos residentes da pensão Hearth Haven existiam sérias lacunas e imprecisões. Essas deficiências, obviamente, jogavam a favor da proprietária, Marianne Hughes, de 68 anos, que durante anos conseguiu com sucesso ocultar o desaparecimento de seus protegidos. Agora restava aos investigadores descobrir como ela havia conseguido enganar o serviço social do condado. Os investigadores solicitaram ao serviço social relatórios sobre inspeções da pensão nos últimos anos. Os documentos revelaram um detalhe estranho. Começando com 2016, o número de residentes permanecia inalterado e totalizava sempre 24 pessoas. Nenhuma saída ou entrada foi registrada, embora agora se soubesse sobre desaparecimentos em massa de 2017 a 2019. A atenção especial dos investigadores atraiu o relatório de uma visita de inspeção de 10 de março de 2019. O documento estava assinado por um inspetor. No entanto, faltavam as fotografias obrigatórias em tais verificações. Na nota explicativa, o inspetor deu uma razão estranha: câmera descarregada, e confirmou os dados simplesmente copiando os nomes dos residentes da lista que a própria Marianne Hughes havia fornecido. A investigação enviou um novo inspetor para reverificação, que comparou atentamente as listas dos residentes para 2020 com os arquivos dos anos anteriores. Ficou claro que os nomes dos residentes coincidiam completamente, e as datas de nascimento eram indicadas muito similarmente, às vezes diferindo apenas por poucos dias. Isso poderia explicar por que os funcionários do serviço não notaram a troca. Visualmente, as listas pareciam críveis. Quando os investigadores convocaram o ex-inspetor para explicação, ele admitiu que nem sempre verificava pessoalmente as identidades dos residentes e confiava nas listas que a proprietária fornecia oral e por escrito. Além disso, revelou-se que Marianne fazia anualmente uma chamada doação de benfeitor de $500 à igreja local, da qual este inspetor era membro. Esta descoberta levou a investigação a pensar sobre uma possível conexão de corrupção. Os investigadores começaram imediatamente a verificação das contas bancárias e operações financeiras do ex-inspetor, suspeitando que as contribuições à igreja poderiam ter sido uma forma disfarçada de suborno. Mas a auditoria de todas suas contas pessoais e operações deu um resultado inequívoco. As doações realmente iam diretamente para a conta bancária da igreja e não pessoalmente ao inspetor. A verificação excluiu o interesse financeiro do inspetor na situação com a pensão e fechou definitivamente esta pista falsa. No entanto, no mesmo dia, durante uma busca adicional do escritório da proprietária da pensão, foi encontrado um caderno que poderia ter mudado completamente o curso da investigação. Dentro, os investigadores descobriram uma tabela detalhada dividida em duas colunas principais. A primeira coluna foi designada com a letra D e continha datas claras que, como os investigadores suspeitavam, significavam dias de morte dos residentes. A segunda coluna, com o símbolo dólar, fixava as somas de entradas mensais. A última entrada na tabela aparecia assim: 1204, 13 pés, $9.870. Esta descoberta abalou mesmo os investigadores mais experientes. Em suas mãos se encontravam pela primeira vez números e datas precisos que confirmavam as suspeitas sobre os motivos financeiros da proprietária da pensão.
O caderno encontrado foi urgentemente transferido a grafólogos e peritos em documentos para confirmar definitivamente a autoria das entradas. Agora, a investigação se aproximava rapidamente do momento em que seria provado que exatamente Mary Ann Hughes conduzia todo o registro das mortes e das somas de dinheiro correspondentes. A pergunta de como os serviços sociais haviam passado por alto o desaparecimento dos residentes estava praticamente resolvida. A ausência de controle adequado, credulidade e possivelmente negligência dos inspetores permitiram à proprietária da pensão, durante quase 5 anos, ocultar impunemente o verdadeiro número de seus protegidos e receber seus benefícios sociais. A investigação entendia que a revelação definitiva do mecanismo do crime já estava próxima. Restava apenas confirmar oficialmente que a proprietária não apenas agia cinicamente, mas conscientemente, documentava suas ações e mantinha cuidadosamente as contas dos lucros de suas próprias vítimas. Agora, a investigação entrava na fase em que aos investigadores restava conectar todas as evidências em um todo e confirmar as acusações perante o tribunal. Como o nitrato de sódio ajudou a proprietária da pensão a ocultar assassinatos? A investigação próxima ao final agora se apoiava em evidências científicas rigorosas. Na manhã do 1º de junho estavam prontos no laboratório do Colégio Agrícola do Condado os resultados da análise detalhada do solo que havia sido retirado do território da pensão Hearth Haven. Os peritos, armados com aparelhagem química mais moderna, confirmaram os temores dos investigadores. A terra do jardim continha concentrações anormalmente altas de nitrato de sódio que superavam a norma admissível em 20 vezes. Mas esse não era o único fato preocupante. Os peritos também estabeleceram que nas amostras de solo estavam presentes quantidades consideráveis de barbitúricos que, misturando-se com nitrato de sódio, formavam uma composição química com propriedades únicas. Segundo a conclusão dos químicos, esta mistura não apenas acelerava os processos de decomposição de restos orgânicos, mas também suprimia efetivamente o cheiro específico, o que ajudava a proprietária a ocultar rastros dos crimes diante de vizinhos e inspetores. Os investigadores convidaram novamente para a conversa a doutora Helen Murray, a médica de família que já havia figurado anteriormente na investigação. A médica admitiu que exatamente ela havia recomendado a Mary Ann Hughes adicionar nitrato de sódio ao composto para acelerar seu amadurecimento. No entanto, segundo o que Murray afirmava, lhe era desconhecido quais quantidades da substância a proprietária comprava. A doutora assegurou que seu conselho era uma recomendação padrão, típica para jardineiros amadores. A polícia verificou cuidadosamente as contas bancárias e relatórios contábeis de Murray e se esforçava para descobrir se ela não havia recebido benefício financeiro por tais recomendações. No entanto, a auditoria mostrou a ausência completa de transferências de dinheiro ou operações suspeitas. Todas as despesas com químicos e preparados passavam exclusivamente pelas contas da própria proprietária da pensão e confirmavam a inocência da médica nos esquemas financeiros. Agora a atenção da polícia se direcionou completamente para a proprietária da pensão. Mary Ann Hughes foi convocada para um novo interrogatório onde os investigadores lhe apresentaram todas as evidências disponíveis. A alta concentração de nitrato, as conclusões dos químicos, bem como seus próprios recibos pela compra dessas substâncias. Desta vez, Hughes não começou a negar completamente o óbvio, mas também não admitiu culpa direta. Durante a conversa, permaneceu calma e se permitiu até comentar secamente que o uso de nitrato era prática completamente comum para o jardim. Mas então, inesperadamente e sorrindo friamente, pronunciou uma frase que confundiu por um momento todos os presentes. Não percam tempo. O contador pinga mesmo assim. A última pista potencialmente falsa, a versão sobre a corrupção da doutora Murray, foi definitivamente fechada. Perícias e verificações confirmaram que a médica não havia recebido dinheiro da proprietária, e suas recomendações eram exclusivamente profissionais e formais. A investigação a reconheceu como não envolvida e a excluiu completamente da lista de suspeitos. No entanto, as palavras misteriosas de Mary Ann sobre o contador que pinga foram percebidas pela investigação como uma confissão indireta de que ela era perfeitamente consciente e controlava cada detalhe financeiro de seu esquema.
Esta frase se tornou a última gota que convenceu o xerife Michael Graves de que diante dele estava uma pessoa que não apenas entendia perfeitamente as consequências de suas ações, mas também se relacionava friamente com destinos humanos. Na noite do mesmo dia, o xerife Graves foi pessoalmente à pensão Hearth Haven, onde apresentou oficialmente a Mary Ann Hughes o mandado de prisão número 156/2020 por suspeita de cometimento de uma série de crimes graves e maquinações financeiras. A mulher foi imediatamente levada à delegacia para procedimentos oficiais posteriores. Agora o caso passava completamente para o plano jurídico. Perícias, evidências e testemunhos se combinavam em uma cadeia unificada e firme de fatos prontos para serem apresentados perante o tribunal. Os investigadores entendiam perfeitamente que os esperava um processo judicial complexo. No entanto, estavam seguros. Mary Ann Hughes não tinha mais nenhuma chance de escapar da responsabilidade. A frase da proprietária sobre o contador não era apenas simbólica. A investigação contava e fixava cuidadosamente cada evidência, cada documento e cada palavra que a suspeita havia dito. Agora, este tempo começava a trabalhar contra ela mesma. A investigação, que nas primeiras fases parecia o desaparecimento misterioso de um hóspede de pensão, cresceu até se tornar o maior caso das últimas décadas na cidade pequena de Lowell e mudou para sempre a atitude dos moradores locais em relação à pequena pensão da Rua Maple